Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para falar sobre pessoas que alimentam doenças. Vamos nessa então? Vem comigo! Então, muitas pessoas vieram me perguntar qual a minha formação, dizem que eu nunca falei nos meus vídeos, então vamos lá. Eu sou psicanalista clínico, eu sou hipnoterapeuta e coach em reabilitação emocional. Eu trabalho normalmente ajudando as pessoas a se reabilitar emocionalmente, problemas familiares, distúrbios, alguns problemas psicossomáticos, como pessoas que têm problema de transtornos, esquizofrenia, enfim, tudo aquilo que a gente se relaciona a comportamento é tratado através da psicanálise, né? E com a hipnoterapia eu trabalho muitas vezes, e na maioria das vezes, com recuperação de pessoas que têm muito trauma, as pessoas que têm traumas de infância, que têm fobias, pessoas que têm distúrbios também alimentares, ou seja, tudo aquilo que foi, em algum momento da sua vida, foi criado um trauma desde o momento que você seja gerado, que você foi gerado no útero da sua mãe e esteja relacionado à emoção, porque nós sabemos que desde quando somos gerados, nós já temos uma conexão emocional com a mãe, né? Então, qualquer trauma que ela venha passar, qualquer coisa que aconteça na vida dela, isso é passado, infelizmente, para o feto, para nós que estamos lá dentro, tá? E dentro do coaching de reabilitação emocional, eu trabalho com algumas ferramentas que fazem com que a pessoa saia desse estado atual que ela está, que é um estado emocional debilitado, com alguns problemas pessoais, problemas familiares, problemas de trabalho, e cheguem até o determinado ponto, até o momento desejado, onde ela quer estar e ela sonha estar, mas não sabe como traçar esse caminho. Ok? Então é basicamente isso daí. Mas hoje eu vim falar para vocês sobre pessoas que alimentam doenças. O que seria isso? Muitas vezes nós vemos um caso simples de pessoas que descobrem que tem uma doença grave. Essa pessoa ela vinha vivendo uma vida normal e ao sentir algum sintoma, alguma coisa, ela procura um médico e ela é diagnosticada com uma doença grave. O que acontece? Nós percebemos que até o momento que ela foi diagnosticada, ela não apresentava problema algum e muitas vezes essa doença ela estava instalada, como se diz ali, quietinha lá dentro da pessoa por anos. A pessoa vinha convivendo com essa determinada doença e tinha uma vida normal, ela vivia normalmente, ok? Então, a partir do momento que essa pessoa é diagnosticada com determinada doença e ela fica sabendo que ela tem essa determinada doença, o que acontece? E o que é normal, tá? O emocional dessa pessoa, ele vai lá no pé, assim dizendo. Ele cai muito, a pessoa já começa a ficar depressiva, ansiosa, angustiada, ela passa a ter insônia, enfim, todos esses problemas que são relacionados à questão emocional, tudo aquilo que a gente vive, sente e não sabe porquê, começa a ser desencadeado a partir desse momento. E isso é um processo natural, porque é um processo de defesa, é um mecanismo de defesa, que a partir daquele momento ele se instala para que a pessoa possa se preservar e tentar se resguardar de não passar por todo o processo de tratamento. Porque aí a pessoa começa a pensar que ela vai vir a falecer, que ela nunca mais vai se recuperar, que ela tem um problema grave e ela não vai conseguir mais viver como ela vivia antes, ter uma vida normal. E aí o que acontece? Por que elas começam a alimentar essas doenças? Elas começam a alimentar as doenças por pensamentos e procuras. O que são essas procuras? As pessoas começam a procurar no nosso amigo Google o que ela tem, o que acontece quando ela tem essa doença, quais os riscos que ela vai ter tendo essa doença, enfim, ela começa a alimentar essa doença, mas ela alimenta essa doença como se fosse uma dieta ruim, com pensamentos, com sentimentos ruins que vêm daquilo que ela vê, daquilo que ela lê e daquilo que ela fica sabendo através de mídias, através de pessoas.
E ela se esquece que cada caso é um caso independente de que doença seja. Todo mundo tem uma forma de lidar com a doença se manifesta diferente em cada pessoa. Então, a partir do momento que ela começa a procurar o que essa doença causou em outras pessoas, ela começa a alimentar aquilo dentro dela. E, naturalmente, quando a gente começa a ver muitas coisas ruins que aconteceram com as outras pessoas devido às doenças, nós vamos, consequentemente, com toda a certeza do mundo, começar a ter os mesmos sintomas. Porque nós instalamos isso no nosso inconsciente, e o nosso inconsciente vai entender que eu preciso começar a preparar ela, porque isso que ela está vendo vai acontecer com ela. Tá? Isso inconscientemente. E realmente, se a gente coloca isso no nosso inconsciente, você pode ter toda a certeza que os sintomas e as patologias a mais que aconteceram com essa pessoa ou com essas pessoas que vocês viram na internet ou em grupos ou que você conversou, vai começar a aparecer em você. Então, qual é o caminho correto a ser seguido? Foi diagnosticado? Converse com o seu médico. Pergunte para ele. A partir de agora, o que eu devo fazer? Procure outros profissionais relacionados a essa doença que possam estar auxiliando você e te falando de que forma você deve agir, se comportar. Alimentos, procure um nutricionista para que ele possa te falar os alimentos que você deve começar a ingerir a partir desse momento, para que você mantenha a sua vida nesse padrão normal que você tem. Entendeu? Então nós devemos alimentar as doenças, mas com alimentos saudáveis, com pensamentos positivos, com atitudes positivas, emoções positivas que vão fazer com que nós nos fortalecemos e consigamos lutar contra essa doença de uma forma simples, de uma forma natural e que faça com que nós vençamos esse problema e não nos deixe cada vez mais para baixo, fazendo com que nós cada vez mais fiquemos debilitados devido, não à doença, mas devido ao nosso emocional e ao que nós pensamos. E eu tenho muitos pacientes que vêm até mim, pacientes que estão com câncer, pessoas que têm doenças autoimunes, Muitas vezes eles vêm para passar pelo processo de hipnoterapia e também muitas vezes eles vêm para fazer as sessões de psicanálise. Psicanálise não é para quem está louco. O psicanalista, ele trabalha com pessoas, fazendo com que a pessoa entenda e aceite aquilo que ela tem e lide com aquilo durante a sua vida, e lide com aquilo durante o seu problema, para que ela aprenda a viver melhor com aquilo que ela tem, ou até mesmo ela se livre daquele problema que ela tem. Muitas vezes tem pacientes de esquizofrenia que começam a fazer tratamento de psicanálise, e nós sabemos que a esquizofrenia é uma doença que ela deve ser continuada, sendo assistida, ou melhor, ela deve ser assistida pelo profissional, pelo psiquiatra, entendeu? A pessoa deve continuar fazendo o uso do medicamento, porém, muitas pessoas, elas não querem tomar o medicamento porque elas não aceitam que ela está doente. Então, o primeiro processo é fazer com que a pessoa aceite que ela tem esse problema e que ela continue seu tratamento para ter uma vida melhor. Então, esse é o trabalho do psicanalista, não é para quem está louco, porque não existe ninguém louco, ok? Existem pessoas com problemas psicológicos, problemas físicos, enfim, os problemas que fazem com que nós nos sintamos doentes e os problemas que fazem com que nós muitas vezes paramos de viver da forma que vivemos e nos entregamos à doença, ok? Espero que tenha esclarecido para algumas pessoas esse vídeo de hoje. Eu vim falar de uma forma simples e direta, para que vocês possam entender que alimentar doenças, procurar o que essa doença causa em você, só vai fazer com que você fique mais e mais doente. Procure saber o que você deve fazer para não ficar desse jeito, e não o que ela causa, e sim o fortalecimento que ela te trouxe para você mudar os seus hábitos de vida. Ok? Fiquem com Deus, até uma próxima, se Deus quiser, e eu fui!